Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vamos lá, queridos, nós vamos dar continuidade. Nós tivemos essas duas últimas aulas aí gravadas, né? Espero que vocês tenham assistido. Se não assistiram, é importante vocês terem um conteúdo dessas duas últimas aulas, tá? Por motivo de eu estar em viagem, a gente acabou aí só disponibilizando para vocês um conteúdo com aula gravada. Vamos dar continuidade. Quero pontuar algumas questões aqui, revisar outras, tá? Vou comentando aqui e fique à vontade, como eu falei, para participar. A gente vai falar, página 29. Eu não sei quem está com o livro, esse é o nosso livro aqui, desse módulo. Olha que coisa boa. Então, página 29, tá bom? Os irmãos que não têm o livro ainda, entre em contato com a secretaria lá, para vocês adquirirem o livro, tá? Vai chegar para vocês aí de um jeito ou de outro. Então, na página 29, eu vou começar abordando aqui morte por crucificação. Antes que eu entre aqui no texto, que a gente leia alguma coisa e eu possa extrair, né, algumas informações do texto, da Bíblia, enfim, eu quero falar o seguinte, amados. A doutrina que nós estamos estudando, chamada de Cristologia, ela é central, ela é fundamental na fé cristã. Porque, na verdade, todas as outras doutrinas, tudo vai girar em torno da pessoa de Cristo, da sua obra, da sua missão e da sua natureza. A igreja é a igreja cristã, nós somos cristãos. O que isso quer dizer? Que nós somos, na verdade, imitadores de Cristo. Pelo fato de imitarmos Cristo é que nós somos salvos. Pelo fato de entendermos, aceitarmos a obra de Jesus na cruz do Calvário, nós somos salvos, tá? Tudo converge para Jesus. Tudo foi criado por Jesus, para Jesus e por meio de Jesus. Então Jesus, ele é Deus, tá? A gente chama de uma das pessoas da Trindade. Quando a gente fala assim, segunda pessoa da Trindade, né, terceira pessoa da Trindade, a gente não está colocando como sendo hierarquia. O Pai é maior, o Filho é menor, o Espírito Santo é menor ainda. Não é nesse sentido. É a manifestação histórica que a gente vê se apresenta assim. O Antigo Testamento é o Pai, né, que se revela, é o Pai que comunica, é o Pai que fala de uma maneira mais objetiva, né, histórica mesmo falando, né? Se manifestando, se revelando de muitas maneiras, como até o próprio livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 1, verso 1, fala o seguinte, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, olha só, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Então o texto vai dizer isso, que Deus antigamente falou de muitas maneiras, mas de muitas, por meio de profetas, por meio de símbolos. A gente chama de epifania, né? As manifestações de Deus, lá na sarça ardente, por exemplo, lá para Abraão, né? Em forma de um homem, enfim, até através de figura angelical, né? O Pai foi se manifestando. Agora, o versículo, na parte final do versículo, do Hebreus 1:1, vai dizer assim, mas nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Então ali o Novo Testamento, o início do novo pacto, da nova aliança, Jesus é quem vem mostrando quem é de fato Deus. Então Jesus é a personificação, é a encarnação, né, da divindade. Então o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14 diz isso, né? Ainda em Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, nessas passagens aqui, a gente vê duas verdades. Jesus, ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus,
criou todas as coisas, mas se encarnou, se fez homem, tornou-se homem. E ao tornar-se homem, não deixou de ser Deus, deixou de usar os atributos de Deus, que pertencem só a Deus. Quais são? Onipotência, onipresença e onisciência. Pelo menos esses 3 aqui, tá? Filipenses capítulo 2, eu estou recapitulando tudo que a gente falou. Filipenses capítulo 2, lá dos versos 5 até o 11, tem um texto que diz isso, né? A gente chama na teologia, no termo técnico, de akenosis. Kenosis quer dizer esvaziamento. É o que aparece lá no texto, quando diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se, esvaziou-se. Esse termo lá está como kenosis, esvaziou-se de Deus. Ou seja, ele não usou os atributos de Deus. Tudo que Jesus fez, os seus milagres, né, todos os seus feitos, pregou, exerceu seu ministério sob a capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, como a gente falou, terceira não é porque é menor, porque depois que Jesus ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. E hoje, né, efetivamente, de uma forma mais efetiva, na vida dos cristãos, é o Espírito Santo quem torna real, quem aplica a obra de Jesus. Deu para entender essa dinâmica que a gente chama na teologia da economia da Trindade? A economia no sentido não de economizar, né? Economia de administração, né? Ou administração da casa, ou economos. Então, nessa economia divina, na Trindade, o Pai, né, é quem planeja, o Filho é quem realiza a obra e o Espírito Santo é quem aplica a obra, tá? Esse é o entendimento que a gente elabora na teologia. Na verdade, a Trindade, ela nunca fez nada, né, um sem o outro, tá? O Deus triuno, esse Deus que é um só, manifesto em 3 pessoas distintas, coiguais. Isso é muito complexo porque a gente está falando de outra matéria, de outra questão, que é a Trindade. A gente vai estudar isso depois também, em outra ocasião. Não é nem nesse ciclo aqui, não. Aqui nós vamos, nesse livro, estudar sobre Cristologia, né, que está aqui no índice, ó. Amatiologia, soteriologia, eclesiologia e angelologia. Doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina da igreja e doutrina dos anjos. Estamos estudando a doutrina de Cristo. Então, esse livro tem 5 matérias, é por isso que eu falei, é importante vocês tê-lo, tá certo? Enfim, amados, só para não misturar muitas coisas aqui, é só uma recapitulação que eu estou fazendo. Então, Cristo, ele a doutrina, né, de Cristo, ela é essencial, porque todas as outras giram em torno dela. Nós temos que pregar Cristo em todas as nossas pregações. Eu posso estar ensinando o que for, mas Cristo, de alguma maneira, precisa ali ser destacado. Todos os ensinos, Antigo Testamento, tudo que havia de figura lá, apontava para Cristo. É por isso, queridos, eu fico muito preocupado, porque eu percebo que muitos irmãos, eles buscam muitas referências no Antigo Testamento, das histórias, né, do que lá está registrado e tal. Não tem nenhum problema, a palavra de Deus está lá, nos edifica, o Espírito Santo usa o Antigo Testamento, né? Só que, detalhe, e esse detalhe faz toda a diferença, se nós ficarmos no Antigo Testamento, extraindo verdades de lá e aplicando na nossa vida sem fazer o link com o Novo Testamento, possivelmente nós vamos incorrer num erro muito grande, que é entender que comportamentos, exigências, regras que no Antigo Testamento dizia respeito apenas a Israel, num contexto histórico, num propósito de Deus na história, com aquele povo, para nós também seja aplicado. E assim, nós só aplicamos na nossa vida, no comportamento, principalmente, né, o que o Antigo Testamento ensina, se o Novo Testamento, se Jesus ratifica isso e se os apóstolos, eles dão continuidade aos ensinamentos. Porque assim, o Novo Testamento existe uma continuidade e existe uma descontinuidade, tá? Então Jesus, na verdade,
ele vai falar isso em muitas ocasiões. Ele fala assim, ó, vocês não ouviram que os antigos disseram isso, isso, isso? Eu, porém, vos digo, assim é sensado. Vocês não viram o que está escrito? Eu, porém, vos digo. Então não é que Jesus invalida a lei, não é que Jesus ele desconsidera, ele mesmo diz, eu não vim destruir a lei, eu não vim tirar de vigor a lei, né? Eu vim cumprir a lei. Então Jesus cumpre a lei, ressignifica ela nele, e aí faz uma nova aliança no seu sangue, que nós chamamos de Novo Testamento, o novo pacto no seu sangue. Ele mesmo diz isso lá no finalzinho de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 26, quando ele celebra a ceia, né, com os seus discípulos, ele diz, olha, esse é o pacto da nova aliança, né, o Novo Testamento no meu sangue, e etc. e tal. Então, amados, a gente está vivendo uma judaização muito grande das igrejas evangélicas no nosso país, trazendo elementos, ensinamentos do Antigo Testamento, querendo aplicar na igreja cristã. Nós não somos discípulos de Moisés, nós somos discípulos de Cristo, imitamos Cristo, tá certo? E interessante também que, assim, a gente, na teologia, né, nas pregações, ensinamentos, a gente sempre destaca essa importância da teoria, do entendimento, do conceito, né, da compreensão. Isso tudo é muito importante. Porém, fica aqui também uma observação. A verdade de Deus, ela não cabe em um livro que nós chamamos Bíblia. Preste atenção, para não me entender mal. Tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Nós consideramos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, amados. Tá certo? A totalidade, Antigo e Novo Testamento, é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Porém, toda a verdade de Deus não cabe na Bíblia. A verdade de Deus, ela vai para além da compreensão humana. Mas o que Deus fez para aproximar a verdade dele de nós? Ele fez com que a verdade residisse em uma pessoa. Lembra o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade de Deus é uma pessoa. O Evangelho não é uma observância de mandamentos, de leis, de pode e não pode, como muitas vezes a gente pensa que as pessoas pensam que é, né? O Evangelho é de fato a encarnação de Cristo em nossa vida. O assumir a natureza de Cristo em nossa vida. Viver como Cristo viveu. Segundo aos Coríntios 5:17, Paulo diz o seguinte: quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo vai se fazendo novo. Então o cristão, ele é reconhecido diante de Deus e ele deve expressar a natureza de Deus, não porque ele tem um comportamento ou outro comportamento, não disciplinas pelas disciplinas, mas porque ele expressa a imagem e a semelhança de Deus, que é Jesus sendo formado, né, em nós, o caráter de Cristo sendo em nós esculpido, sendo em nós construído, amados. Então não se reconhece um homem e uma mulher de Deus porque não bebe, não fuma, não se prostitui, não está diante de uma estátua, né? Como essas coisas mais aparentes que a gente toma como referência. Se reconhece um homem e uma mulher de Deus se parece com Jesus. É simples assim. E como eu sei que uma pessoa se parece com Jesus? Aí a gente precisa ler Gálatas capítulo de número 5, verso de número 22. Ali está o parâmetro infalível para a gente falar, não, de fato essa pessoa aqui é uma pessoa salva e é uma pessoa que está sendo santificada, uma pessoa que está sendo de fato por Deus, né, forjada. Ali a gente vê em Gálatas 5:22, não é se a pessoa profetiza, não é se fala língua estranha, não é se opera milagres, não é se cura, não é se tem o dom da sabedoria da palavra, não é se conhece as ciências da palavra, não é se conhece Bíblia, não, essas coisas não são parâmetros infalíveis, tá certo? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Agora, algo que não é imitável, algo que não se pode imitar sem ser, aliás, algo que não se pode fazer, manifestar, tá certo? Sem ser salvo, é justamente manifestar a natureza de Deus, que é esse Gálatas 5:22. Tranquilo para vocês? Estão ouvindo aí, né? Deu uma travadinha, mas acho que voltou agora. Tá tudo certo? Voltou? Ah, então tá bom.
Então assim, ó, Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 aspectos de um caráter, de uma natureza. Preste atenção. Já falei isso em outras ocasiões, mas não sei se falei exatamente para vocês e tudo mais. A questão é, o texto não fala frutos do Espírito no plural, é singular. Fruto do Espírito. Então, isso faz a diferença. Imagine uma mexerica. Mexerica que tem 9 gomos. Né? Depende da região, fala bago. Não sei, bague, eu sei lá como que fala. 9 gomozinhos lá, 9, né? 9 aspectos ali, tá certo? Que são isso que eu falei para vocês. Então, isso exemplifica, amados, que o salvo, o parecido com Cristo, ele é de fato um cristão, tá certo? Aí dá para resumir tudo isso, assim, esses 9 aspectos, dá no primeiro, que é o amor. Então Jesus disse em João 13:35, aliás, João 13:34 e 35, se vocês puderem abrir não sei se vocês estão conferindo a Bíblia aqui, eu estou falando dos textos e vocês vão acreditando e anotando, né? Aí chega na Bíblia e diz, o professor falou errado, isso, meu Marini, confere aí, vocês têm que ser crente bereano, tá? Aquele que confere lá o que o cidadão está falando aqui, né? Dizendo que está escrito, está escrito, está escrito, aí anota tudo aí e depois vai conferir e errou tudo. João 13, capítulo 13, verso 34 e 35. Olha que coisa interessante. Jesus disse o seguinte, um novo mandamento vos dou, preste atenção, um novo mandamento vos dou, olhe para cá, um novo mandamento vos dou. Aqui não deixa nem olhar para o lado não, viu? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí a gente fala, tá de brincadeira, Jesus? Que novo mandamento, rapaz? Isso aí tá desde lá de Moisés, lá de Levítico, Deuteronômio, tá escrito isso. Como um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. Só que preste atenção no texto. Jesus diz assim, ó, um novo mandamento vos dou. Assim como eu vos ameis, vocês devem amar uns aos outros. Então, olha a referência, é diferente. Agora, não é o mandamento em si que é novo, a forma de praticar o mandamento é novo. Que seria um amor sacrificial. Um amor onde um se entrega em prol do outro, sem esperar uma reciprocidade. Isso é amor de Deus, amados. É unilateral. É a entrega sem precisar ser reconhecido, sem precisar de receber nada em troca, ele ama. Aliás, o texto, inclusive, que é o texto mais conhecido dos cristãos, pode aceitar Jesus hoje, ele sabe desse texto, que é o João 3 e 16, né? 3 e 16 de João. Isso aí, se não souber, vai ser reprovado agora no curso, não é possível. Então, Deus amou o mundo, Deus amou, está lá no passado. Não é que Deus ama ou Deus amará, né? Deus amou o mundo de tal maneira, lá atrás, antes que qualquer coisa existisse. O fato de Deus criar o homem é o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, olha que coisa interessante, amados. Amou o mundo de tal maneira. Que maneira? De tal maneira. É imensurável. O tal, justamente, é porque não há como medir isso. Não há nada que mensure isso. Não há nada para exemplificar isso. Deus, ele é amor. Não é que ele ama. Ele é amor. A essência de Deus é amor. A natureza de Deus é amor. Então, quando Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e o verso 35 vai dizer, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Preste atenção, isso é muito importante. Como as pessoas vão nos conhecer que nós somos discípulos de Cristo? Como, de fato, as pessoas vão falar assim, aí é um cristão? Porque, amados, nós somos culpados de dar referências erradas para essa sociedade que nós vivemos hoje. É por isso que quando um crente às vezes é questionado, mas crente faz isso, crente faz assim, crente faz assado, e muitas vezes são parâmetros religiosos que nós construímos na cabeça do povo, né? Que não conhece Deus. Aí, amado, o interessante é que a Bíblia diz como nós seríamos conhecidos como cristãos. Simples. Eu estou falando simples no fato de avaliar, não de viver. Viver é o maior desafio que existe, né? Que vocês ameis uns aos outros. É isso.
Então, como nós conhecemos o discípulo de Cristo? Pode não manjar de Bíblia, pode não ter nenhuma habilidade para tocar, para cantar, pode não ser articulado, pode não ter dom de liderança, pode ser uma pessoa de bastidor, tímida, enfim, pessoa mais simples, pode ser o que for. Se ela ama, pronto, é isso aí que é o crivo de Deus. É a aprovação de Deus nessa pessoa, é a evidência que a salvação alcançou essa pessoa, porque ninguém pode amar a semelhança de Jesus se não for salvo, se não for cheio do Espírito Santo, se não for uma pessoa madura, se não for uma pessoa de fato regenerada. Não pode, não dá. O amor sacrificial que eu estou dizendo, amados, tá certo? Então, né? E mesmo assim eu acho que na Bíblia ninguém chegou nem perto disso. Porque Jesus, de fato, é o único, né, que amou. Paulo em Romanos capítulo 5, vai dizer assim, talvez alguém poderia morrer, né, por um amigo, talvez. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que nós, sendo inimigos, Jesus morreu por nós. É assim, amados, nós éramos inimigos de Cristo. Quem é que crucificou Jesus? Não é quem, né? Por que Jesus foi crucificado? Porque nós, seres humanos, estávamos em uma dívida. E aí já entro aqui na página 29, a morte de crucificação. Por que Jesus não poderia morrer de outra forma? Por enforcado, fuzilado, facada, sei lá, envenenado, paulada na cabeça, pedrada, tantas formas de morrer, né? Por que tinha que ser crucificado? Vamos lá para o Antigo Testamento, amados. A gente precisa entender que o que Jesus faz, o que ele vive, o que ele fala, é cumprimento do Antigo Testamento. Então, assim, vamos lá. O Deuteronômio, capítulo 21 e verso 23. Quero pegar esse texto com vocês. Só para a gente entender. O que acontece na vida de Jesus é cumprimento de dezenas de profecias do Antigo Testamento. Desde a criação do mundo, ou melhor dizendo, um pouquinho depois da criação do mundo, que o homem peca, ali já começa profecias a respeito de Jesus. Nós estamos falando de milhares de anos, tá certo? Antes de Cristo, milhares de anos antes de Cristo. Existe uma primeira profecia a respeito de Jesus, eu acho que eu já falei para vocês, quem lembra aí? Pode falar, abrir o microfone e falar? Quem lembra? A primeira profecia a respeito de Jesus. Primeira vez que o Evangelho foi pronunciado. Vocês sabem que Evangelho é boa nova, né? Boa nova a respeito do quê? De Jesus. Jesus viria. Esse é o Evangelho. O que é Evangelho? O homem é pecador, precisa de um Salvador e ele é Jesus. É isso, é Evangelho. É simples assim, amados. Né? Qual foi a primeira vez? Quem lembra aí? Vai ganhar um bombom. Tá com um bombom aqui. Sonho de valsa. Ouro branco. É os dois. Jesus que nasceria alguém que pisaria na serpente. E agora? Eu vou ter que te dar o bombom mesmo, né, Tatiele? Poxa, mas eu dou sim, viu? Que agora eu fiquei aqui com testemunhas, ó. Então eu vou ter que dar. Exatamente, amada. Parabéns. Gênesis 3:15, não é isso? Então Gênesis 3:15 é a primeira profecia. A gente chama de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho anunciado da boca do próprio Deus, que chama lá o casalzinho, a serpente, e diz, ó, da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Pronto, essa é a primeira profecia a respeito de Jesus, né? E aí, é de uma forma figurada, inclusive o ferimento da serpente, nessa forma metafórica, é justamente a questão da crucificação. Então, ó, essa é a primeira profecia. A partir dela, tem centenas, dezenas e centenas de profecias ao longo do todo o Antigo Testamento e vai se cumprindo na vida de Jesus. Mas vamos lá em Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, só para a gente introduzir a questão da morte por crucificação. Olha o que diz: o seu cadáver não permanecerá no madeiro. Aliás, eu vou desde o 22 para ser completo, né? Senão fica o negócio cortado, né? Deuteronômio 21, verso 22 e 23, tá? Quando também alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o penduraremos no madeiro. Madeiro aqui é referência à cruz, tá? O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então olha que coisa interessante, já lá no Antigo Testamento, já lá na época de Moisés, havia
esse conceito de que se alguém fosse digno do juízo de morte, seria um maldito de Deus. E ele teria que morrer dessa forma, pendurado no madeiro. Havia muitos tipos de execuções, apedrejamento, né? Enfim. Mas esse específico, essa execução por crucificação, era uma evidência que aquela pessoa era um maldito de Deus. Olha o que Jesus assume, amados, para si. Veja bem, que coisa tremenda aqui. Eu peguei alguns textos aqui para a gente trabalhar uma ideia. Por que eu vou trazer isso que eu vou trazer para vocês agora? Porque, infelizmente, nós temos, embora uma igreja cristã, evangélica no nosso país, uma compreensão equivocada e distorções a respeito da obra de Cristo. E vai se criando ideias, conceitos, ensinamentos, né, doutrinas aí, que essas doutrinas ferem o que é central no Evangelho, que é a morte de Cristo, amados. Uma delas é a chamada maldição hereditária. Não vou entrar agora na questão, porque a gente vai ter uma matéria, tá certo? Para falar sobre isso, batalha espiritual. Mas eu só vou pincelar aqui para pontuar essa questão, tá? A questão é Gálatas capítulo de número 3, vamos lá para o Novo Testamento. Gálatas capítulo de número 3, versículos de número 13 e o verso de número 14. Então, o Novo Testamento, né, passa lá 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, e a gente chega em Gálatas, capítulo de número 3, versículos de número 13 e o versículo de número 14. Procurem aí, mas tentem me ouvir aqui para compreender. Amados, a questão é, Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele está representando toda a humanidade, tá certo? Então, toda a maldição de Deus, ou melhor, todo o juízo de Deus sobre o pecado da humanidade está ali em Cristo. O texto de Isaías, antes que a gente leia aqui, só para a gente entender e construir aqui a ideia com textos bíblicos, tá? Dentro do contexto, claro, né? Vai dizer lá em Isaías, capítulo de número 9, verso número 6, se não me falha a memória, diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele levaria sobre os seus ombros o principado e as potestades. Então Jesus estava carregando sobre si, na cruz, todo o pecado da humanidade, amados. A gente está falando do primeiro ser humaninho que nasceu até o último que existirá nessa existência, neste mundo. O pecado de todos, Jesus estava carregando sobre si na cruz do Calvário. Imagine uma situação dessa. E quando Jesus faz isso, porque assim, nós precisamos entender, Deus é santo, não é isso? Deus é santo. Deus, ele não pode coabitar com o pecado. Deus, ele é santo, absolutamente santo. Em Deus não há absolutamente nada que tenha um aspecto de pecado. A natureza de Deus é santa. A questão é, Deus não poderia jamais fazer vistas grossas ao pecado do ser humano. Deus não poderia passar um pano por cima, né? Deus não poderia dar uma maquiada e falar, não, vamos lá, vamos continuar e tá tudo certo. Não, a santidade de Deus exigia um pagamento, tá certo? Pelo pecado que ofendeu a natureza de Deus. Alguns ficam pensando o seguinte, rapaz, Deus não é muito duro? Porque se o homem pecou nessa existência, 50, 60, 70, 80 anos, 90 anos, 100 anos, Deus puni-lo eternamente, né? Então não parece ser meio desproporcional? Tipo uma vida de 100 anos e uma punição eterna, que não tem fim. Não parece? Se pensarmos assim, parece proporcional. Mas se pensarmos como a Bíblia ela nos leva a entender, ou seja, o pecado foi contra um Deus eterno, contra um Deus santo. Então o que o homem merece? Também uma punição eterna. Simples assim, não é? A questão é, então Deus ele exigia um pagamento pelo pecado. O Antigo Testamento provou à humanidade, provou ao ser humano, que o esforço humano, as obras humanas,
elas não poderiam, o ser humano não tem condição de fazer absolutamente nada para ser salvo. O ser humano, por mais piedoso, parece ser bonzinho, se ele desse a sua própria vida para a sua própria salvação, não seria suficiente, e muito menos para salvar quem quer que seja. Então, há texto no Antigo Testamento que fala isso e o Novo também. Para que serviu a lei? Paulo, em Gálatas, ele vai trabalhar isso. Por que em Gálatas ele vai trabalhar isso? Porque havia essa mentalidade, esse questionamento, esse comportamento nos crentes lá na região da Galácia. Eles queriam voltar ao judaísmo. E o que se tornou o judaísmo? O judaísmo se tornou uma religião que, se o homem observasse algumas regrinhas lá, se ele guardasse o mandamento de Deus, ele seria justificado diante de Deus. O problema é que Paulo diz, tá certo, você quer viver pela lei? Viva pela lei. Se você viver pela lei, vai ser salvo. Pela lei, você vai ser salvo. Qual é o problema? É que ninguém conseguiu. Paulo vai dizer, se você quiser observar toda a lei, se você fizer tudo, os 99, e um só não fizer, é culpado dos 99. Então, essa ideia, amados, religiosa, de que o homem pode fazer alguma coisa em seu benefício diante de Deus, ela não é bíblica, tá certo? E sorrateiramente a igreja evangélica põe isso de muitas maneiras, eu não vou entrar no mérito aqui. Porque o que eu quero destacar é a obra de Cristo, ela é suficiente. A obra de Cristo, ela é única, ela é eficaz. O que Jesus fez na cruz do Calvário, nós, mesmo depois de sermos alcançados pelo Evangelho, não podemos fazer mais nada para acrescentar. A gente não pode colocar mais nada. O que eu fizer não vai fazer diferença para a minha salvação, porque Jesus já fez. Isso não quer dizer que eu vou viver uma vida desregrada, porque a graça é a graça que não me exige nada. Não é isso. A gente é desequilibrado, a gente é descompensado, a gente não tem equilíbrio na vida. É o ser humano, estou falando. Nós somos descentralizados, mas a gente dá curto-circuito toda hora. Isso é ser humano, tá certo? As placas cola, dá tilt, isso é ser humano. Então a gente sempre vai para um extremo ou para o outro. A questão é, a graça de Deus, que é a ação de Deus para se relacionar com o ser humano, em Cristo providenciou a salvação. Isso a gente chama de ação unilateral de Deus, é a graça, é o favor imerecido. Cristo morreu por nós. Portanto, nós não temos condição de fazer nada para acrescentar. O que nos cabe é assumir a natureza de Deus e estar manifestando ela como evidência de uma salvação que já nos foi dada, que nos alcançou. Eu não posso fazer mais nada para que Deus me ame mais. Eu não posso fazer mais, tudo que eu fizer não vai fazer Deus me amar menos. Deus não é alterável. Deus não oscila. O texto de Tiago 1,17 vai dizer: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Deus não tem nuances. Deus não tem tonalidades diferentes. Tá certo, amado? Recording stopped. Opa, deixa eu fechar um trem aqui e a gente continua. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque há uma ideia de que após aceitar Cristo, você precisa fazer algumas coisas na sua vida, né? Para que maldições sejam quebradas. Mas vamos no texto bíblico, em Gálatas, capítulo de número 3, versículos de número 12, 13 e 14. Tá? Eu nem ia falar do 12, mas é só para reforçar aquilo que eu falei lá. Que a gente vai falando sem citar o versículo, a gente aí às vezes fala, o André está falando aí, mas não está na Bíblia. Não, está tudo na Bíblia, que a gente não cita às vezes, né? Olha só o 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Foi o que eu falei, né? Então, a lei não salva, não é da fé. E a salvação é por causa da graça, mesmo que fizer essas coisas, ou seja, observar a lei, vive. O problema é, quem consegue? Ninguém. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Elias, Eliseu, enfim, Paulo, Pedro, todo mundo, amados, todo mundo pecou. Mas olha o 13 e o 14, preste atenção, por favor. Olha o que o texto diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então a lei, o que a lei fazia?
a lei, ela de fato fazia com que a gente fosse um maldito. Bom, então, só para a gente entender aqui essa questão, esse ponto, tá? O texto aqui vai dizer do verso 13 e 14, nós paramos aí, né? Verso 13 e 14 de Gálatas 3, tá? Olha só. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Paulo está citando o que nós lemos lá em Deuteronômio, tá? Olha o verso de número 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então olha o que o verso 13 diz. Jesus assumiu o lugar de maldito, que era nosso, se fez maldição, para que a bênção de Abraão... Qual é a bênção de Abraão? A gente precisa ler o Gênesis 12, não vou ler agora, só estou citando para vocês. O Gênesis 12. Qual é a bênção de Abraão? Que todas as famílias seriam benditas, né? Essa era a promessa que Abraão recebeu de Deus. O texto do verso 14 diz, então, para que essa bênção chegasse aos gentios, a nós, que nós seríamos benditos como o crente Abraão. Paulo fala isso, inclusive, aqui mesmo, em Gálatas, no capítulo 3, versículos antes. Isso aqui é lição para casa, tá? Tarefa para o final de semana. Lê aqui o capítulo 3, ó, vocês vão ver isso aqui claramente, está escrito. Não precisa explicar, não precisa estudar nada, está escrito, né? Nós somos como o crente Abraão, né? Que é o pai da fé. Enfim, a questão é a bênção de Abraão, para que pudéssemos receber a promessa do Espírito. Amados, Cristo nos resgatou dessa maldição. Não existe mais maldição alguma sobre aqueles que estão em Cristo. Aceitou Jesus? Todas as maldições espirituais, todo o juízo de Deus. Em Cristo isso é resolvido, zerado. Esse é o ponto. Isso é doutrina, né? Isso aqui é obra central de Cristo. Veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Então Jesus veio, desfez as obras do diabo. Aqueles que estão em Cristo, eles não devem mais nada diante de Deus, porque a dívida foi paga. Quando Jesus diz está consumado, a palavra no original é isso, está quitado, está pago. E olha o que Paulo diz aqui em Gálatas, nos resgatou da maldição da lei. Vamos para Colossenses para reforçar essa mesma ideia, ainda o apóstolo Paulo, só que falando para outra igreja, né? Colossenses 2:14. E esse texto aqui, para mim, é um dos mais claros que existem a respeito disso. Amados, a gente precisa deixar o Espírito Santo ministrar nos nossos corações. A gente precisa absorver a palavra de Deus como verdade, para não ser, muitas vezes, perturbado por ideias que vão surgindo da cabeça dos doidos por aí, né? E essa ideia de maldição hereditária é de 30 anos para cá, queridos. 1970 anos, nunca nenhum teólogo abordou essas questões. E é uns caras que vai fumando alguma coisa, não é possível. Tomando chá de lírio, eu não sei que loucura é essa, né? Que droga da bexiga é essa que eles vão tomando? Isso é coisa satânica mesmo, no sentido que vai invalidando a obra de Cristo. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, verso de número 14. O 14 talvez até o 15, mas olha o 14 como é claro. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, está falando de Jesus, né, o que ele fez, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. É que talvez essa minha versão aqui não esteja muito claro, não sei de vocês aí o que diz o verso 14. Tem uma versão, a NVT, que é a nova versão transformadora, que diz que ele cancelou o registro das acusações contra nós. Ele cancelou. Então, maldição, dívida, os pecados não são mais atribuídos àqueles que estão em Cristo, amados. Aceitou Jesus imediatamente. Diante de Deus somos salvos, somos santos, somos puros diante de Deus. Não é por nossa causa, é por causa do que Cristo fez. Esse é o ponto. Jesus é quem nos torna puros. O sangue de Jesus é quem nos perdoa os pecados. A obra que Cristo fez é que nos torna diante de Deus propício. Essa palavra que aparece lá em 1 João capítulo 2, verso 1 e verso 2, amados. Aliás, se a gente pegar o João desde o capítulo 1, verso 7, ele vai falar, ó, vamos ler o texto?
primeira carta, tá? Não é evangelho não, primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 7, a gente entra no 2, verso 1 e 2, tá? Só pra gente entender aqui, ó. O ponto é esse, é a obra de Cristo, é o sangue de Jesus. Ah, André, mas você está falando que mesmo que eu aceitei Jesus, eu era um criminoso, eu era uma prostituta, eu era um ladrão, fofoqueiro, não sei o quê, e isso tudo foi zerado? Sim, a partir de Cristo foi zerado. Não quer dizer, preste atenção, olhe para cá. Isso não quer dizer que não haverá consequências de uma vida passada. O cara lá roubou, matou, ele deve para a justiça. Aceitou Jesus, irmão, diante de Deus está salvo, mas vai ter que, infelizmente, puxar uma cadeia, vai ter que responder processo, vai ter as consequências. O cara era um mulherengo que tinha 3, 4 mulheres, 200 filhos espalhados por aí. Aceitou Jesus? Ele vai ter a responsabilidade sobre esses filhos, né? Diante da justiça, sobre as mulheres também, de alguma maneira, vai ter que pagar pensão até umas horas. Eu conheço uns irmãos aí que tá nessa vibe. Aceitou Jesus diante de Deus, tá tudo certo, irmão, não vai para o inferno não, mas eles têm que administrar aqui os negócios complicados pro resto da vida. Então o perdão dos pecados não é Deus tirando as consequências da nossa vida aqui na terra, tá certo? É diante dele e isso está resolvido, é isso que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Então as pessoas pensam, aceitou Jesus, está tudo resolvido agora, tá tudo, não, diante de Deus tá, espiritualmente tá, mas se nós plantamos algumas coisas, nós vamos colher. Pela misericórdia de Deus, algumas coisas Deus vai lá e, né, de uma forma graciosa, vai lá e ameniza a situação. Mas geralmente Deus diz, ó, é isso aí, você plantou? Então vai ter que arcar com as consequências aí. Mas diante de mim está tudo certo, você está salvo. Que é a melhor notícia que a gente pode ter, né, amados? Mas vamos lá, aqui no primeiro... Professor? Oi, eu. Diga. Fazer uma pergunta. Então, às vezes quando a gente vai em algumas conferências, algumas coisas que a gente faz, assim, que tem a ministração sobre libertação, que a gente fica repetindo então, aquele monte de coisa lá, de Damião e não sei o quê. Então aquilo ali é tudo, tipo assim... aquilo não é segundo o que a gente entende pela palavra, não, que Deus já quebrou toda a maldição, aquilo ali é só... Então, o que é isso? Isso para mim é algo que não faz sentido biblicamente. Não há textos bíblicos. Esse é o ponto, Tatiele e os demais irmãos que eu estou colocando aqui. Nós não vamos ter, queridos, não vamos ter. Pode pegar aí uma lista de 30, 40, 50, eu não estou exagerando. Pega 50 ensinadores, teólogos, gente séria, reconhecida na história. Pega de 500 anos para cá, 300 anos para cá, 100 anos para cá. Nenhum deles, eu estou falando dos maiores teólogos, dos maiores ensinadores, homens respeitáveis na história. A gente tem uma história de construção teológica, né? Infelizmente, vai aparecendo aí umas novidades e as pessoas pensam que isso sempre foi assim. Não, a gente tem um lastro, né, de construção teológica, histórica, que a igreja se pautou por isso até hoje. Essas questões elas vão surgindo dessa maneira mais explícita de poucos anos para cá. A gente tem uma fala que é o seguinte: a teologia ela nasce muito forte na Europa, né? Na Alemanha, na Reforma Protestante. Ela se propaga por toda a Europa. Ela apodrece nos Estados Unidos e é consumida no Brasil. Infelizmente, é mais ou menos isso que acontece. Mas a questão é... Então, assim, não tem sentido, não tem base bíblica teológica. Não tem, o que muitas vezes é feito? É pensado versículos fora de um contexto, muitas vezes do Antigo Testamento. É por isso que eu comecei a aula falando, né? Cuidado, amados, esse negócio do Antigo Testamento, pega lá, né, textos isolados e querem colocar isso como doutrina, etc. e tal. Bom, só para tentar então falar a respeito de muitos ensinamentos e declarações que não se sustenta biblicamente. É como eu falei, nós não vamos ter os principais e a grande maioria dos ensinadores a nível mundial reforçando essa ideia. Isso aí vem de algumas pessoas que eu poderia até denominar aqui uns 4, 5 aí, pelo menos que está na minha memória agora, né? Então você pega Rebeca Brau, Daniel Mastral, Neuzi Tioca, Valnice Milhomens,
Deixa eu ver quem mais. Antonieta Rosa. Esse pessoal tá aí na internet também. Estão vivos, inclusive, tá tudo por aí, né? Então, são essas pessoas que vêm distorcendo tudo isso. Mas quando você pega os teólogos, os ensinadores atuais, inclusive, nenhum, absolutamente nenhum, vão apoiar essas ideias, porque não são bíblicas, é simples assim. Esse é o ponto, não são bíblicas. O texto, para mim, é muito claro. Os dois que eu li no Novo Testamento, né, lá o de Gálatas e o de Colossenses, para mim é claro. Nós fomos resgatados da maldição da lei, não existe mais maldição, porque ela foi pregada na cruz. O sangue de Jesus, ele é suficiente. Se não, percebam, se eu falo que é preciso, depois de aceitar Cristo, depois de ser resgatado pelo Evangelho, depois de ser regenerado, é preciso eu fazer alguma coisa a mais diante de Deus para que a minha vida, de alguma maneira, possa ser plena diante de Deus, aí então há uma obra minha. E a salvação não é pelas obras. A salvação, eu não posso fazer absolutamente nada. A gente tem algumas ideias, mas assim, eu não vou continuar porque o assunto de fato vai surgindo perguntas, questionamentos e tudo mais. Nós vamos ter a matéria, a batalha espiritual é a matéria. Vão ser 6 aulas que nós vamos discutir essas coisas, né? 6 aulas. Então a gente vai ter, não se apavore, porque não tem como eu responder aqui em poucas palavras. É que eu estou trazendo a questão da suficiência da obra de Cristo, é a suficiência da obra de Cristo, né? Só para tentar completar o texto aqui, ó, mas não impede que vocês no WhatsApp mandem lá as perguntas e lá eu tento, né? Mas fiquem tranquilos que a gente vai ter uma matéria para tratar sobre essas questões, né? Mas só para a gente tentar completar aqui o pensamento, em 1 João, capítulo de número 1, verso 7, a gente entra no 2 e 2, diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é claro, amados? É só a gente ler o texto e absorver o texto. Aqui eu não estou trazendo explicação teológica, é a leitura da Bíblia mais simples possível. Então, ó, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. A sua palavra não está em nós. O texto continua: meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para vocês para que vocês não pequem, ou seja, não vivam no pecado, né? E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o verso 2. Ele é a propiciação. Essa palavra propiciação quer dizer satisfação. Jesus satisfez a justiça de Deus, né? Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. Então, o texto é muito claro, os textos, os ensinamentos do Novo Testamento, na boca de Jesus e dos apóstolos, como eu disse, que é onde a gente fundamenta a doutrina, né? E doutrina não é feito por um texto isolado, e sim por um conjunto, que a Bíblia é harmônica e não se contradiz. O que há é má interpretação bíblica, o que há é tirar texto fora de um contexto, aí gera o pretexto, como a gente fala, né? Pegar textos descontextualizados lá do Antigo Testamento, enfim. Mas a gente vai, né, aula a aula, matéria a matéria, a gente vai juntando os quebra-cabeças e vai fazendo sentido o que a gente, aula a aula, vai ouvindo. O ponto é, para eu finalizar aqui a aula de hoje, a gente vai continuar na próxima, aí eu continuo aqui, tá? Não parou não, eu só estou dando aqui uma introdução e a gente vai tentar dar mais textos bíblicos, informações e tudo mais. Mas o ponto é, para a gente fechar a aula, Jesus morre na cruz do Calvário, a morte de Jesus é a causa da nossa salvação, ela é única, ela é suficiente para a salvação do ser humano e torna o ser humano diante de Deus inocente. E a palavra que a Bíblia diz é justificado, inocentado, está tudo quitado, tudo resolvido. Os nossos pecados diante de Deus foram perdoados por causa de Cristo, em Cristo Jesus. Tá certo? Então esse é o ponto e é o que eu queria destacar na aula. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico,
mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade